E aí agora nós vamos ter um novo painel, onde a gente traz a discussão da dimensão do esporte educacional. Tá? Então eu queria convidar o presidente da CBDE, Antônio Hora. Cadê? Obrigado pela presença, Hora. E eu queria convidar o Paulo César, que é o gerente operacional da CBDU, Confederação Brasileira de Desporto Universitário, e o Pedro de Moura, que é o gerente de marketing e comunicação. Obrigado, Pedro. Deixa eu colocar mais um aqui. Bom, quem quer começar? Vamos lá? Então... Boa noite a todos. Meu nome é Antônio Hora, já fui apresentado, e eu vim aqui para falar um pouco para vocês sobre a CBDE, a Confederação Brasileira do Desporto Escolar. Eu entendo que tem muitas pessoas aqui que já estão atuando na gestão esportiva em várias entidades, vários órgãos diferentes, e nós gostaríamos apenas de citar uma visão bem recortada do desporto educacional. É um prazer muito grande estar dividindo aqui essa fala, esse momento com a CBDU. A CBDU, que é uma entidade que a CBDE se espelha. Por quê? Porque somos da mesma família, somos esporte educacional, escolar e universitário, e a CBDU, na verdade, inspirou a criação da CBDE, porque um grupo de pessoas iguais a vocês, que participavam de competições universitárias, tanto no âmbito nacional como no âmbito internacional, em determinado momento, fora do país, conheceram que, na Europa, principalmente, existia uma entidade chamada ISF, que era a entidade internacional do desporto escolar, e que no Brasil não havia nenhuma entidade representativa do desporto escolar. Então, esse grupo de gestores que estavam atuando no universitário retornaram para o Brasil no ano de 2000 e, a partir de então, decidiram criar uma rede de gestores nos estados, criando federações estaduais do desporto escolar e, consequentemente, fundando a CBDE. E o modelo de gestão, o modelo administrativo e de sistema esportivo da CBDE foi espelhado no modelo vitorioso da CBDU. A CBDU é uma entidade que já tem mais de 80 anos. Mais de 80 anos. Então, eu queria fazer primeiro esse registro. Nós temos uma grande frase que retrata um pouco da motivação de estar na CBDE. O esporte começa aqui. Nós estávamos ouvindo agora há pouco outras entidades falando. Eu acabo de chegar de Brasília, onde participei do Conselho Nacional de Esportes, e também tive a oportunidade de presenciar não apenas a apresentação do presidente Luciano da CBDU, mas também da parte dos militares que atuam também no esporte, no CBC, do próprio COB que estava presente, e a gente começa a ampliar a visão de que é um somatório de fatores e de entidades e de esforços que contribuem para o desenvolvimento do esporte do país, e nós precisamos ter essa visão. Então, nós temos esse mote: o esporte começa aqui. Por que começa aqui? Porque o brasileiro, a criança, ela deve estar na escola, é onde a criança deve estar. E na escola tem a participação do professor de educação física, e que mesmo não tenha um trabalho específico para a formação esportiva, mas nas aulas de educação física introduzem também as práticas esportivas, a título de conhecimento. Então, se é na escola que a criança deve estar, no nosso entendimento, é lá que tem o profissional capacitado, é lá que nós devemos iniciar as nossas crianças no mundo esportivo. Bom, quando a gente fala em esporte, a mídia nos remete a entender o esporte como uma coisa única. Se eu falar aqui, dê um exemplo de esporte, para a gente ganhar tempo, não vou pedir que ninguém fale, mas alguém vai falar Fórmula 1, outro voleibol, futebol, o Palmeiras é campeão, todo mundo vai falar das experiências que vê na televisão, nas mídias, de esporte de alto rendimento. E o esporte do alto rendimento tem um objetivo, é vencer.
E para vencer vale tudo. Se o Brasil tivesse sido campeão na Copa do Mundo com gol de mão no último segundo contra a Argentina, alguém aqui ia ficar triste? Ninguém. A gente ia fazer chacota com os argentinos, todo mundo ia ficar feliz. Porque o que importa no alto rendimento é o resultado, a vitória. Tchau, acabou. O esporte educacional não. O esporte educacional é uma ferramenta da educação. Mas estamos educando quem? Os adultos? Não. Iniciamos com as crianças, depois passamos para os jovens, e depois eles serão cidadãos. Serão atletas de alto rendimento? Alguns, a maioria não. Mas eles devem sim ser impactados com os conceitos do esporte. E agora aquela pergunta, quem tem filho, quem não tem filho, tem sobrinho, tem amigo, alguém que tem uma criancinha e você é convidado para ir assistir uma competição esportiva dessa criancinha. E você vê que na hora o árbitro estava encoberto e a criança fez o gol de mão e saiu comemorando. Você viu. O professor viu. Só o árbitro que não viu. O que é que a gente espera que o professor daquele nosso filho faça? A gente espera que o professor chame o árbitro e diga: professor, o senhor não viu, mas foi de mão. Chame o coleguinha, o garoto, a menina, e diga: olha, não é correto tirar vantagem ilícita. Sabe por quê? Porque ninguém está preocupado ali quem vai ganhar aquele jogo. A gente está preocupado como nós estamos impactando a vida daquela criança. Então, o esporte não é a mesma coisa. Com isso, eu não estou negando o valor do esporte de alto rendimento. Muito pelo contrário. Sou fruto do esporte de alto rendimento. Não que eu tenha sido atleta de alto rendimento, mas eu fui árbitro profissional de futebol. Então, o que acontece? Para você valorizar uma coisa, você não precisa desmerecer outra. Para você dizer que 97% dos atletas que medalharam no Pan-Americano são em clubes, você não precisa negar que eles também estão nas Forças Armadas e que eles também são frutos do trabalho que a CBDU faz através das universidades. Então eu digo o seguinte, o atleta ele não tem dono, mas ele é impactado pelo trabalho de muita gente. Nós temos uma missão de desenvolver e fomentar o esporte nas escolas do país. É isso que a gente quer. A gente quer fazer o esporte chegar em todas as escolas. É utopia. Mas eu sou professor, o professor vive de utopia. A nossa entidade é uma entidade criada em 2000, como eu falei, e é filiada à ISF, que é a Federação Internacional, e tem a chancela, é reconhecida pelo Comitê Olímpico, depois de uma luta muito grande, a entidade pequena, não era bem estruturada, as pessoas desconfiavam muito, e nós tivemos, à época, que fazer uma transformação administrativa muito grande. E é nesse ponto que eu quero pontuar com vocês. Porque se eu for apresentar aqui os resultados da CBD, é redundante. O meu atleta foi na Olimpíada, o fulano foi na Olimpíada. Ele passou por todas as etapas do esporte. Então, foi meu atleta, foi atleta da CBDU, foi atleta do clube, foi atleta das Forças Armadas, e agora o COB está lá, ele medalhando. Então, cada um tem um pedacinho daquela medalha. Não é isso que eu vim falar. Eu vim falar que uma entidade nova como a minha, inexperiente em execução de recursos públicos, nós tivemos que recorrer a ferramentas de gestão. E vocês são profissionais de gestão. Vocês são responsáveis para dar essa estrutura às entidades necessárias. Eu vi aqui falar, tem muito dinheiro, falta capacitação. Bom, aquele lado de lá é o sistema escolar da CBDE, o sistema esportivo, onde a base são as escolas. Depois, você subindo das escolas, você chega na etapa estadual. Em cada estado, em cada unidade federativa, nós temos uma federação do desporto escolar. E essa federação, em parceria com os governos do estado, realizam as etapas estaduais. É padrão? Tem um modelo fixo? Não, os estados têm autonomia. Alguns estados, o esporte está na Secretaria de Educação. Outros estados, o esporte tem secretaria. Outros, nem existe secretaria, nem departamento. Então, cada estado tem uma formatação e todas as federações estaduais filiadas à CBDE estão prontas para executar? Nem todas. Tem algumas ainda engatinhando. Então, cada lugar é um modelo diferente. Mas o que acontece, na verdade, é que na fase estadual, os governos estaduais, em parceria com as nossas federações filiadas, realizam as etapas. E a partir daí, a CBDE,
com aquele dinheiro que todo mundo falou aqui, 1%, 10%, 3%, eu estava tonto ali atrás, tanto por cento. O pessoal gosta de contar dinheiro e eu quero dizer um segredo para vocês. O dinheiro que a CBDU recebe é insuficiente para fazer tudo que eles fazem. É insuficiente para o COB. Se falou aqui, o COB ganha mais. É pouco, é muito pouco. O COB tem um trabalho extraordinário de tecnologia, é um investimento absurdo. Vocês só, quem está na televisão só vê ele chegar na hora de ganhar medalha, não sabe o que está por trás daquele atleta para ele chegar naquele ponto. Então, o recurso destinado para o esporte no Brasil é insuficiente. Não adianta a gente aqui ficar se degladiando, eu ganho menos, eu ganho mais, vou chorar mais, chorar menos. Não resolve. O cobertor é curto. Se puxar para cobrir a cabeça, descobre os pés. Se puxar para cobrir os pés, descobre a cabeça. É verdade. Mas o que acontece? A partir da etapa estadual, a CBDE decidiu estrategicamente custear todas as despesas de todos os estados. Passagem aérea de todos os estados. Hospedagem, alimentação, hidratação. Quando vocês vão para eventos que se hospedam nos hotéis, se tiver com sede, eu mesmo demoro a beber água no hotel, porque se eu abrir o frigobar, cada aguinha daquela é 15, 20, 30 reais. Imagine uma criança de 12 anos que estava no sol o dia todo. Na competição tinha hidratação. Chegou no hotel, tem? Não, então não adianta. Então, a CBDE cuida das crianças como se fôssemos os responsáveis legais da tutela daquelas crianças. Na verdade, somos na competição. Então, a gente decidiu estrategicamente custear tudo. Para quê? Para garantir alguns pilares que lá na frente eu vou dizer para vocês. Oportunidade igual para todos os estados. Vocês, graças a Deus, moram aqui num estado maravilhoso, cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. Mas o Brasil é muito diverso do que acontece no sudeste e no sul do país. Tem estados do norte, do nordeste, do centro-oeste, que as oportunidades são escassas, para não dizer zeradas. E quando a CBDE custeia as passagens aéreas de todos os estados na mesma quantidade, a gente garante a diversidade e a participação do Brasil. A gente traz aqui, para competir no GEBS, como fizemos 2 anos consecutivos, atletas que nunca haviam corrido numa pista de atletismo, nunca haviam entrado numa piscina oficial, nunca tinham entrado num ginásio do jeito que as arenas aqui são. E isso sim é impactar a vida e a formação da cidadania dessas crianças. Isso sim é transformar vidas. Talvez transformando em atletas, mas a maioria não será atleta, como eu já falei. E, a partir de então, os campeões das etapas nacionais, realizados pela CBDE, participam das etapas internacionais, também custeados com o recurso que a CBDE recebe das loterias. Então, quando alguém falar para vocês, a CBDE está cheio de grana, tem muito dinheiro, é mentira, é insuficiente. Sabe por quê? Porque a utilização do dinheiro é bem empregado. Quem vai para as competições da CBDE percebe que tudo é de primeira qualidade, com a melhor intenção do mundo, e a escala de execução é muito grande. Se nós tentarmos fazer esse mesmo evento aqui em Manaus, só de passagem aérea, já seria 3 vezes mais o valor do que foi gasto aqui no Rio de Janeiro. Bom, mas paralelo a isso, existe o sistema que todos conhecem, que a base são os clubes. E quando os clubes dizem, nós somos a base da formação do esporte brasileiro, é verdade? É, mas não é sozinho. Porque o atleta que está no clube, ele também está na escola. O atleta que está no clube, ele também está na universidade. E aí vai subindo, federações, confederações, Comitê Olímpico. Isso coexiste, isso existe paralelamente. A gente não pode fechar os olhos, com objetivos totalmente distintos. Aqui nós queremos afunilar cada vez mais, queremos oportunizar só aqueles que têm chances de medalha olímpica. Ali e aqui, não. Aqui a gente quer impactar, a gente quer contribuir para a formação da cidadania. A gente quer estimular o desenvolvimento das potencialidades humanas. A criança tem que desenvolver suas potencialidades ao máximo. Ela tem que voar, ela tem que aparecer para o mundo. E quem é essa criança? É a mulher, é o negro, é o índio. São todas as figuras que compõem o nosso Brasil. Nós temos um marco legal, que todo mundo já falou, é chato pra caramba. Vocês estão cansados? Passa. Até o mouse eu não quis passar.
A grande transformação que nós falamos da CBDE passou primeiro pelo planejamento estratégico. E eu fiquei emocionado hoje quando eu vi o Luciano Cabral falar do planejamento estratégico da CBDU. Eu olhei ali, eu disse, caramba, eu vou chegar lá, nós vamos chegar lá. Nós fizemos um planejamento estratégico participativo. Não adianta fazer um planejamento estratégico e pregar na parede. Visão, missão, não adianta. As pessoas têm que colaborar, eu tenho que lhe ouvir. O que é que você acha que tem que ser a nossa prioridade aqui? Você vai dizer, fale menos, que nós já estamos cansados, eu já vou acelerar. Porque se eu falar muito, não atender o objetivo de vocês, vocês não vão querer ouvir o que eu estou falando. Esse negócio de ficar sentado aqui, eu estava lá atrás, a gente não vê quem está sentado. Falem de pé, senão vocês não vão ser vistos. Então nós estabelecemos primeiro valores. Por quê? Valores. Porque tem coisas que você não abre mão. Normalmente o brasileiro dá jeitinho em tudo. Dá jeitinho. Ah, não tem isso. Ajeita lá, a gente ajeita. Ajeita lá. O professor de educação física é o cara crachá da escola. Faz tudo, né? Na gestão não pode ter jeitinho. Então tem que ter valores. E os valores têm que ser compartilhados por todos. A CBDE tem integridade, respeito, excelência, inclusão e transformação. São palavras fortes. Integridade, você tem que ser íntegro. Você está trabalhando com crianças, com formação. Você não pode ser mentiroso, você não pode ser hipócrita. Você não pode ser desonesto. Para trabalhar lá na CBDE tem que ser íntegro, pode ser competente como for. Se não tiver integridade, a gente descobre rápido. Inclusão, é tudo que eu já falei aqui. Transformação, porque a educação transforma e nós somos ferramenta da educação. E aí, cada pilar estratégico desse tem um monte de objetivos estratégicos e todos os projetos que vocês forem criar para as entidades, através desse curso de capacitação, tem que estar linkados a um objetivo estratégico da entidade. E se você disser, se o clube não tem planejamento estratégico, como é que eu vou fazer o projeto? Por isso que a CBDE teve que parar. Para tudo, vamos fazer o nosso planejamento estratégico. Nós temos que ter pilares. Dentro dos pilares, temos que ter objetivos. E esses objetivos têm que estar linkados aos projetos que vão ser realizados. E esses projetos têm que ter metas, porque você tem que medir os resultados. Se você faz muito e você não consegue avaliar, você não consegue medir os resultados, você não sabe o que está fazendo. Planejamento estratégico é o início de tudo. E aí a gente, dentro do planejamento estratégico, nessa transformação, nós tivemos que trabalhar governança. Por quê? Porque nós vamos executar recurso público. O nível de exigência para quem executa recurso público é para enlouquecer. Vocês não estão vendo aqui meu louquinho, meu transtornado? É muita responsabilidade, é meu CPF que está lá todo dia. É meu CPF. Você nunca mais vai ser normal se você começar a executar recurso público. Se falou aqui que são 3 vitórias. Quando aprova, quando capta, quando presta conta. É mentira. 15 anos eles batendo na sua porta. Cadê aquele ticket lá daquela passagem? Que passagem, meu amigo? Há 10 anos atrás, eu não sei mais onde está. Se eu chorar, vocês não manguem. Eu preciso desabafar. Compliance. Compliance é uma palavra bonita. Conformidade, vocês têm que estar dentro da conformidade. São tantas as exigências, são tantos os atributos, são tantas as coisas que você sozinho não faz. E é por isso que você tem que recorrer a profissionais. Esses profissionais têm que ter a competência, porque tem muita gente que engana. Esse profissional tem que ter o comprometimento, né, com a sua entidade e tem que estar disponível. Porque às vezes você vai recorrer ao Leozão. Leozão, vem cá, cara. Eu estou com essa ideia aqui, eu não posso, porque eu já estou comprometido com a CBDE, com a CBDU, com não sei o quê, com não sei o quê. E aí você vai procurar outros. Para chegar no Leozão, eu sou cliente do Leozão. Para chegar no Leozão, eu dei tanta cabeçada, eu peguei tanto malandro, eu fui tão enganado tanto tempo. Então não é fácil assim como estão dizendo que tem dinheiro aí disponível. Não é fácil. Se for para pegar dinheiro e fazer besteira, não peguem. Vão ficar igual a mim. Auditorias externas,
transparência. As entidades hoje que executam recurso público, por lei, elas são obrigadas a cumprir lá. Houve uma alteração, mas é mais conhecido como a 18A, que agora mudou a numeração porque a lei mudou. Mas ali tem uma série de requisitos, e para você atender aqueles requisitos, você tem que ter a transparência. Então, todas as entidades que hoje executam recurso público, nos seus portais, tem lá a transparência. Planejamento, nós já falamos, gestão estratégica, educação. Tudo isso em cima de um código de ética. Uma reformulação do organograma da entidade. A entidade tem que ter um organograma que você olhando, você tenha a convicção do que cada um faz e saber a quem cada um se reporta. Porque essa organização institucional é importantíssima, porque em eventos vocês vão captar recursos para fazer eventos. Em eventos, quem é mais ágil acaba fazendo tudo, acaba assumindo tudo, acaba dando ordem, daqui a pouco está mandando em todo mundo, e quando acaba o evento, na hora da prestação de contas, quem foi que autorizou servir aquele cafezinho ali? Ah, não sei não, o Léo disse que era um coffee break. Não, mas o café era pago e ninguém pagou. E agora? Como? Ou seja, se cada um não souber qual é a sua caixinha, quais são as suas responsabilidades e competências, a coisa desanda. Vou acabar, viu? E aí eu trago para vocês uma grande reformulação que nós fizemos no nosso calendário para 2024. Nos últimos 2 anos, a CBDE realizou mais de 20 eventos por ano. Mais de 20 eventos por ano. Não há equipe no mundo que consiga ficar saudável. Então, para 2024, se eu estou falando assim com vocês, imagine como eu falo com eles lá, né? Para 2024, nós fizemos uma reunião de conselho de administração, levamos para a Assembleia e decidimos priorizar 5 ações e vamos nos resumir essas 5 ações. Quais seriam? O Seminário Internacional do Esporte Escolar, que será realizado no dia 25 de maio, em Curitiba, que é a data da fundação da CBDE, e nós conseguimos aprovar uma lei nacional que instituiu essa data como o Dia Nacional do Desporto Escolar. Nós vamos realizar os Jogos Escolares Brasileiros, que imitamos o Sub-18, imitamos o universitário mais uma vez, porque o universitário tem uma estratégia maravilhosa de marketing, parabéns, que todas as competições dele são JUBs. JUBs Praia, JUBs isso, JUB aquilo, JUB Bolinha, JUB... Tudo é JUBs. E nós vamos imitá-los agora também, porque o que é bom tem que ser copiado. Vamos fazer JEBs. Nós lançamos os JEBs de 12 a 14 e minha diretoria disse, temos que fazer JEBs sub-18, que nós usávamos outros termos. Usávamos Seletiva Nacional para Ginasíade. O nome Ginasíade já é complicado, Seletiva Nacional. Então, vamos abreviar JUBs sub-18. Esse JUBs sub-18, nós vamos realizar em 5... isso aí é o tempo todo. Pior não foi isso, não. Pior foi no primeiro JEBs, eu tentando um patrocínio da Azul. Não, patrocínio da Azul. Eu lá conversando com o pessoal da Azul, eu disse, não, porque a Goa... Aí o vice-presidente disse, olha, não é Gol, não, é Azul. Então se acostumem comigo, tá? Hã? Claro que não, né? Só se eles fossem loucos, né, pô? É por isso que eu digo, o dinheiro não é fácil não, viu? Quando dá tudo certo, você faz uma merda, perde tudo. Então nós vamos levar para Palmas, para Rio Branco, para Maceió e Paracaju. Nós temos também outra política, porque veja, quando nós trouxemos todo mundo para o Rio de Janeiro, 21, saindo da pandemia, a maior loucura que alguém já fez na área do esporte brasileiro, todas as pessoas com medo, usando máscara, nós pedimos autorização às famílias, deixem seus filhos virem para o momento de pandemia no Rio de Janeiro, blá, 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 e os pais loucos deixaram. E nós loucos recebemos 8.000 pessoas simultaneamente. O evento maior do que as Olimpíadas. Sabe por quê? As Olimpíadas, salvo engano, eram 12.000, mas entrava um grupo, saía outro, entrava um grupo, saía outro. Nós recebemos 8.000 pessoas de forma simultânea durante uma semana só. Uma loucura, um absurdo. Eu devia estar preso.
E aí os governadores dos estados acharam assim maravilhosos, começaram a me convidar. E o governador do Acre, vem aqui! Eu disse, vou lá. Eu fui lá. Ele disse, meteu o dedo nas minhas fuças e disse, você foi corajoso em levar todo mundo para lá. Por que não traz todo mundo para aqui? Aí mais uma loucura, eu disse, vamos levar. E começamos a levar eventos da CBDE. Como a gente custeia as passagens aéreas, a gente começou a levar para o norte. Fizemos evento em 22 no Acre, em Roraima, em Rondônia, já fizemos em Belém, e esse ano vamos voltar lá a Palmas, Tocantins, né, e Rio Branco, Acre, Maceió e Aracaju. Vamos dividir as modalidades em quatro blocos. Participação da Ginasíade. A Ginasíade é a nossa Olimpíada escolar. O termo Olimpíada só quem pode utilizar é o Comitê Olímpico Internacional. Então, nós, a CBDU, a FISU, que é a Federação Universitária, já estou adiantando seu assunto, facilitando sua vida. Eles têm um evento chamado Universiade, que é extraordinário de grande, e o escolar tem a Ginasíade. Então, nós temos hoje uma Ginasíade sub-14, sub-15, que é realizada a cada 2 anos, e alternando, nos outros 2 anos, tem a sub-18, que para o ano será no Bahrein. Vamos mais uma vez, com a graça de Deus, o apoio da Vale e do governo federal e do governo de Pernambuco, realizar os Jogos Escolares Brasileiros, a 4ª edição. A 4ª edição. Quem ganha os JEBs participa dos Jogos Sul-Americanos. Neste momento estão no Chile, em Santiago, os vencedores dos JEBs participando da etapa do Sul-Americano. Então, esse é o nosso calendário. Por que eu estou mostrando o calendário para vocês? Porque vocês podem também oferecer os serviços de vocês à Federação Estadual do Desporto Escolar para tentar captar recurso para fazer as etapas estaduais do nosso calendário. E veja como é maravilhoso. Você capta, realiza estadual, a partir daí eu banco para você ir para o nacional e depois eu banco para você ir para o internacional. E você vê seu trabalho lá reverberar e potencializar o trabalho que você realizou. Agora nós vamos soltar um vídeo para eu descansar um pouco e vocês desenjoarem de mim. Se nós tivéssemos aqui sem enterros de outros estados, não seria Gênesis. Eu sou a cara do Jeb. 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 E para finalizar, eu só gostaria de dizer a vocês que o JEBs, pelo fato do projeto JEBs custear todas as despesas, nós estabelecemos um discurso que nós colocamos na prática. Equidade de gênero. Estou pagando a conta. Eu ligo para o Estado, abriu a inscrição.
Só vem o seu masculino se vier o seu feminino. E aí não adianta vir com mimimi. Ah, é porque aqui no meu estado, a luta olímpica não tem femininos, mas você tem uma semana aí de prazo para inscrição. Corre atrás das meninas. Uma vez, mas veja só, as mães das meninas não deixam. Me dá o telefone das mães. Me dá, deixa eu falar com elas. Deixa eu falar uma coisa. Ah, não tem handball feminino aqui. Vou dar o exemplo porque saiu o vídeo. Não tem handball feminino na Bahia. Eles têm. A Bahia é grande demais, cara. Bahia tem tudo. Faz o seguinte, chega numa escola aí, vê as meninas que jogaram futsal e que perderam a vaga para o GEBS. Pergunta se elas querem ir para o GEBS em outra modalidade. Vai lá no voleibol, vai na natação. Aí, em 15 dias, me ligaram, tem uma equipe, já está treinando e tal, e tal, e tal. E foram para o GEBS. Agora eu vou dar um detalhe para vocês. Como eu falei que o nosso esporte educacional é diferente do esporte de alto rendimento, eu quero falar um segredozinho que a gente faz na nossa competição, que transforma a nossa competição em uma coisa alegre todos os dias. Porque ninguém gosta de perder. Eu mesmo estou irritado porque o Flamengo não vai ser campeão. Nem o Botafogo. Então veja o que acontece. Na primeira fase da nossa competição, todos os estados chegam, a gente faz um sorteio. Tem cabeça de chave? Não. E se caiu o mais forte e o segundo mais forte na mesma chave? Azar deles. Azar. Deu. É sorteio, ou é sorte, ou é azar. Azar. A resposta é essa. É falta de educação? Não, é lógico, é azar, é sorteio. Sorteou chaves, 8 chaves. Roda a primeira fase. Vou falar do meu estado para não dizer que eu fiz bullying com outro estado. Sergipe tomou de 20-0 de São Paulo, de 15-0 do Rio e de 18-0 do Paraná, na primeira fase. Está todo mundo triste. Acabou a primeira fase. Os primeiros classificados de cada chave são separados para uma competição que a gente chama módulo ouro. E aí começa tudo do zero. Agora é briga de cachorro grande. Agora ninguém ganha mais de 18, de 20, não. Agora é 1-0, 2-1, 3-1. Se virem para lá vocês, os mangangão. Quem ganhar a chave ouro vai para o Mundial, para o Sul-Americano. Os segundos lugares de cada chave... eu era para eu ser campeão, é porque eu cruzei com o Rio na primeira fase. Então vai ser campeão agora do Bloco Prata. Aí pega os segundos lugares de todo, faz outra competição, começando do zero, e você ia ser vice de lá, vai ser campeão aqui. Entendeu? Ganhe. Pega os terceiros lugares, outra competição, e os quartos lugares, outra competição. Sabe o que é que acontece? No final, todo mundo joga do primeiro dia que chega até o último dia. Isso nas modalidades coletivas. E nas individuais, nós temos também um sistema muito parecido. Veja como é injusto eu trazer um menino do Amazonas, uma menina do Amazonas, trago para o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, aí ele é judô. Cruzou logo com o carioca, tomou um ipom com 3 segundos, está eliminado, no outro dia tem que sair do hotel e voltar para o Amazonas. Como é que nós estamos estimulando essa criança a praticar esporte? Mas isso é errado? Não. Isso é aquele sistema federativo que quer pegar o mais apto e levar para a Olimpíada e ganhar uma medalha. Mas o Brasil não é isso. E o esporte educacional não é só isso. Então vocês vejam as ferramentas que nós tivemos que criar para tornar a competição agradável, inclusiva, mas que também privilegie aqueles mais aptos. Então é isso. Equidade de gênero. 3 anos consecutivos no GEBS. O número de atletas de mulher superou o número de atletas de homens. Nunca na história do Brasil se viu uma competição multimodalidades com números impactantes. Sabe por quê? Porque tem que tirar o discurso e botar na prática. Está todo mundo aí balançando a cabeça. Você já fez sua parte? Balançar a cabeça é fácil. Vamos lá tomar uns Rivotril. Vá, diga, querida. Vou deixar porque eu falei besteira, porque não era para deixar não, vá, fala. Sim. Perfeito. Você vem trabalhar no meu time. Você está pensando igual a mim. Você está pensando igual a mim. Veja só, quem é o técnico da escola? Quem contrata é a escola. Quem é o técnico que vem para o GEBS? É o que ganha o estadual. Eu não posso dizer para você, você ganhou o estadual, mas você não viaja não. Quem vem é ela que...
Eu vou brincar. É ela que não faz nada, não quer trabalhar esporte na escola, que é preguiçosa, mas ela é mulher, vai no seu lugar. Eu não posso fazer isso porque quem indica o professor é a escola. Mas nas minhas delegações, quando eu digo minhas, né, arrogância não. Nas delegações da CBDE, essa que está em Santiago do Chile agora, atletismo tem quantas vagas para técnicos? 4. Eu digo, 2 são mulheres. Ah, mas nenhuma mulher ganhou medalha. Não importa. Os 2 homens que ganharam mais medalhas vão, mas 2 têm que ser mulher. Então, nas delegações que representam o Brasil, tem equidade de gênero nas técnicas e nas árbitras. Se eu tenho que levar 2 árbitros de futsal, uma eu levo mulher. Ah, mas ela não é tão boa, porque nunca teve oportunidade. Esse rapaz não era bom assim lá no começo. Ele vai ser um dia bom. E quando a gente apresenta os números do GEBS, que não era pauta hoje, a gente vê que em todas as funções, os homens são maior quantidade. Só tem 2 funções que as mulheres são maior quantidade. Os atletas, porque a gente paga e exige, e quem arrisca a dizer qual é a outra função? As voluntárias são mulheres. Ó. Quem menos recebe da sociedade é quem mais tem vontade de doar à sociedade. Que vergonha, né? As voluntárias, a maioria são mulheres. Finalizei, quero destacar a importância da Lei de Incentivo ao Esporte Federal, de ter uma empresa ou uma entidade com competência, com seriedade, com comprometimento com a sua entidade, como é a do Léo, e dizer que a Vale fez a diferença, está fazendo a diferença na vida de muita gente, porque a Vale é, juntamente com o governo federal, os 2 apoiadores que não soltaram o osso. O Sesc Rio estava com a gente aqui o tempo todo, mas quando eu tirei o evento do Rio, que fui para Brasília, eu já não tive o Sesc mais lá. Mas a Vale foi com a gente. A Vale apoiou a gente no GEBS, apoiou a gente na Ginasiede, e eu espero que continue apoiando. A luta é grande para cumprir todas as exigências, tem que contratar profissionais. 25% do recurso que qualquer entidade recebe público está sendo destinado à atividade meio. A sociedade, isso é um absurdo, não é não, atividade meio. Se nós não tivermos lá atividade meio para elaboração de projetos, para protocolar projetos, para fazer tudo da atividade meio, para que a gente não possa ficar sendo responsabilizado por coisas erradas, a entidade não roda. Então é isso. Queria dizer a vocês que a minha fala era para ser motivadora e acabou sendo meio down, né? Acabou sendo meio down. Mas vocês não podem ser enganados. Só entre quem está disposto a tomar um Rivotrilzinho para dormir. Um beijo. Obrigado, Ora. Pedro, por favor. Alô. Alô. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer a Ora por toda a fala dele, né, que é 100% ali sinônima da nossa, e também todos os elogios aí que você fez a CBDU, né? Realmente a gente tem um trabalho de muito tempo que a gente se esforça bastante, e é bom saber que a CBDE se inspira na gente e também tem feito um trabalho incrível. A gente vai começar a falar um pouquinho sobre o esporte universitário, mas antes eu quero mostrar o aftermove do JUBES, né, desse ano, da maior etapa, o vídeo, para que a gente mostre um pouquinho do que é o esporte universitário e eu explique ali no detalhe, mostre um pouquinho de como a gente faz a gestão, né, das competições, só para vocês entenderem, eu sou responsável pelo marketing e a comunicação da confederação, o Paulo Souza é o gerente de logística, então também ele vai falar depois um pouquinho de como a gente faz a gestão das competições. Todo atleta universitário luta. Luta para conseguir treinar, luta para conciliar a rotina de estudos, trabalho, treino e vida social. E para encontrar sentido nisso tudo, é preciso sentir, encarar a luta de frente. Perder para seu adversário? Tudo bem. Você não pode perder, é para si mesmo. É muito de muito esforço, muito treino, né? Esses treinos, todo o trabalho que a gente fez durante o ano valeu muito a pena, cara. Muito a pena.
Bom, isso aí foi um resuminho do que foi a maior etapa do Jubes, né? Esse ano foi em Joinville. Bem parecido, né? Todo A atleta CBDE universitário tem... luta para conseguir. Pode ir pro PPT. Vou passar pra vocês. Bom, CBDU, Confederação Brasileira de Esporte Universitário. Como, né, o Ora falou, o esporte educacional às vezes não tem tanto destaque, tanta visibilidade, porque o nosso objetivo não é, né, trazer medalha e formar atleta olímpico, é realmente transformação social em dobro. O esporte ele já é, né, responsável por isso, mas o esporte educacional eu falo que ele é propósito, né, ele é mais que esporte. Então, assim, a gente tem aqui, né, missão, valores, coisas que todas as empresas falam, não vou parar tanto nisso, mas é algo muito parecido do que a Ora já falou. A CBDU, o que ela consegue impactar é um número muito grande de transformação social. Então, assim, no nosso programa esportivo, a gente tem desde as faculdades, né, as instituições de ensino superior, públicas e privadas. A gente sabe que o investimento de uma faculdade pública ele não vai ser o mesmo de uma privada, isso é fato. Mas a gente sabe que tem algumas que investem muito, né? O Brasil é um país continental em questão geográfica, então as realidades são muito diferentes. Não tem como comparar o investimento da região norte com o eixo sul e sudeste. Saiu agora o nosso ranking anual e eu fiquei bem feliz que no top 10, o 4º lugar foi o FRN, né, a Faculdade Federal do Rio Grande do Norte, e o 8º lugar foi a Federal de Sergipe. Então, não só são 2 faculdades públicas, mas são do Nordeste. Isso é mais incrível ainda. A gente vê, né, um investimento, um valor e uma oportunidade. O nosso sistema esportivo universitário ele gera ali em torno de 18 a 19 mil bolsas de estudos por ano. Então, isso é um número muito alto, né? Tem faculdades que investem muito, então tem algumas em São Paulo, o ranking, né, o top 1 foi a Uninasal de Pernambuco, é um grupo muito grande que está espalhado agora, né, pelo país, mas tem a Unip também muito forte há alguns anos, Uniateneu do Ceará, e tem várias faculdades. O Brasil tem em torno de 8 milhões de estudantes, onde metade desse público ali de 18 a 25 anos tem algum vínculo com a atividade física, mas não necessariamente a prática esportiva. No programa da CBDU, onde a gente levanta, né, todos os eventos estaduais, que também são parte do JUBs, né, a gente tem o JUBs, que é os Jogos Universitários Brasileiros, e que é a fase nacional, mas tem a fase estadual, então a gente consegue movimentar ali em torno de 130 mil atletas, isso é muita gente. A pirâmide do esporte universitário, muito parecido com o do esporte, né, escolar, começa realmente ali dentro das instituições de ensino, então onde tem a base da pirâmide, a maior fatia. Eu até gosto muito de falar isso porque eu fui um fruto ali do esporte universitário, mas não do de rendimento. Eu não cheguei numa universidade, eu não disputei um JUBs. Eu era de uma atlética aqui no Rio de Janeiro. Fui presidente da atlética da minha faculdade. Porque dentro do esporte universitário, a gente tem duas vertentes ali, 2 caminhos. Tem o esporte universitário de participação amador, que são as atléticas universitárias, né, que elas se reúnem para as competições e interação, e tem o esporte de rendimento, né, que é onde a gente vê que são as competições das instituições de ensino superior que investem no esporte e participam do JUB, seja a fase estadual, regional ou a nacional. Então, a maior fatia, a base da pirâmide, são os jogos das atléticas e das faculdades, porque não é quem sustenta de fato o sistema, mas é porque tem mais pessoas. Então, ali a gente consegue ter muita gente imersa no nosso universo, mas que não necessariamente ela tem uma bolsa de estudos ou ela vai querer ser um atleta de rendimento. Passou da fase estadual, vem a competição regional, até chegar no JUBs, onde é operado pela CBDU. Passou do nacional, ganhou, vai disputar o sul-americano, o pan-americano universitário, depois os jogos e os campeonatos mundiais, como, por exemplo, né, a antiga Universidade, agora eles estão com uma denominação, denominaram só Jogos Mundiais Universitários, esse ano, a partir desse ano, porque eles viam que era muito mais do que só um nome. E passou dali, o atleta que chega, né, numa universidade é um atleta que ele disputa os JUBs, mas ele tem ali por trás todo um histórico, né, desde a base, onde ele passa pelo escolar, ele tem ali um clube envolvido, e ele é um atleta de um clube que tem uma bolsa. Então, ele é um atleta ali de alto rendimento que vai compor uma seleção principal do seu país, ele vai disputar uma liga nacional de clubes, uma superliga de vôlei, uma de basquete, e ele vai ser ali um atleta olímpico. Então, dos atletas que estavam com a gente em Chengdu, na China, esse ano na Universidade, vários foram para o PAN de Santiago agora e medalharam. Então,
Sabrina do vôlei daqui do Sesc Flamengo, a Jennifer Alves da natação do Pinheiros, Marlene Santos do atletismo, Felipe Rubio do basquete. Então, muitos dos nossos atletas chegam, de fato, ali na seleção principal, mas é 1%. Né? O objetivo da CBDU não é formar atleta olímpico, é com que os valores do esporte que a pessoa aprende desde o escolar, ela chegue ali na fase adulta, dos 18 a 25 anos, e ela seja um líder dentro do seu meio. Ela já é formadora de opinião, ela já tem a tomada de decisão ali no ambiente que ela vive, seja no trabalho, na faculdade ou em casa, e ela vai levar aquilo para frente, através do valor do esporte, vai ser um cidadão. Né? Então, a ideia do esporte educacional, seja no escolar ou no universitário, é essa. E por que investir no esporte universitário? Né? Porque a gente trabalha com propósito, seja da transformação social, seja porque a pessoa vai ser um formador de opinião, um embaixador da CBDU, do esporte, da marca que patrocina, que investe, ou porque ele vai perpetuar o esporte escolar e universitário para o futuro, porque ele passou por ali. Então, assim, até um exemplo que eu gosto de dar, esse ano no JUBES, em Joinville, a atual secretária de esporte na época, ela teve 5 JUBES no currículo, ela participou de 2 universidades, então ela falou, cara, vamos fazer um trabalho legal, vamos levar os JUBES para Joinville, vamos fazer lá, porque ela tem aquela lembrança, aquele carinho, porque ela sabe do que ela passou por aquilo. Então, o esporte educacional e universitário é para perpetuar o esporte ali para frente. A gente vai ter, né, formado um médico, um professor de direito, um gestor esportivo, mas a ideia é que ele leve para frente e ele invista. Né? Se a gente para ver o sistema federativo da CBDU dos estados, todos os presidentes passaram pelo sistema universitário, pelo JUBES. A direção da CBDU, os deputados, os políticos que ajudam muito a gente, eles passaram pelo esporte educacional. Então, a ideia do esporte educacional é isso, perpetuar os valores para frente ali para a sociedade. Um pouquinho do nosso público, né, falando sobre eles. Cara, não tem como falar de uma galera de 18 a 25 anos e não falar sobre tecnologia, sobre inovação. O pós-pandemia mudou muito isso, né? Então, no programa do JUBES, que são 46 modalidades, tem paradesporto, tem esportes eletrônicos, né? Então, tem 6 franquias de jogos, que cresceu muito, isso foi com o boom da pandemia. Então, é uma galera que investe, que pensa no futuro, que gosta de fazer compras online, que estão sempre conectadas nas redes sociais. Isso traz um engajamento muito bom para a gente, porque quando se fala de esporte universitário, a pessoa fala assim, mas no Brasil não é igual nos Estados Unidos. Cara, não vai ser. E a ideia não é ser igual, não é para ser uma categoria de base para a seleção principal. Né? Então, assim, cara, tem o esporte universitário? Tem. Tem movimento? Tem, mas o que falta para dar um boom? É o que? Apoio da mídia? É mais investimento em iniciativa privada? Porque é o que a Ora falou, recebe um valor ali, mas é pouco. E olha o que a gente faz com o pouco dinheiro que tem já é muito. Né? A gente se desdobra, toma um Rivotril, mas faz. Né? E assim, eu tenho o quê? 30 anos e eu já estou, né, nesse nível. Então, assim, pedir um patrocínio, né, da farmacêutica. Então, assim, a ideia não é ser os Estados Unidos, a ideia é ser o Brasil, ter a nossa característica forte. A CBDU é referência, né, sul-americana em esporte universitário. No cenário mundial é muito referência também, porque a gente faz um trabalho bom com as nossas limitações. Falando um pouquinho até de números, para entender o tamanho do nosso universo, a gente tem 1,2 milhão de seguidores em redes sociais, isso é um número muito expressivo. Muito mais do que as pessoas que, de fato, competem, participam. Então, tem pessoas que conhecem, sejam porque foram atletas, família, amigos. Então, cara, vamos tentar dar um boom nisso? A gente fechou agora uma parceria com a N-Sport para levar os JUBES para as transmissões que eles vão ter na TV fechada, no YouTube deles. A gente faz, né, nas nossas redes sociais e a gente quer ampliar isso cada vez mais. Então, cara, esse ano foram 9,5 milhões de impressões dos nossos conteúdos em rede social. Isso é muita coisa. Sabe, 2,7 milhões de alcance. E assim, mas está concentrado onde? No nosso público. Então, o que a gente quer é expandir isso. É para que... até semana passada, a gente estava num evento, né, de contato com fornecedores, prestadores de serviços. Tinha uma empresa que veio conversar com a gente, não tinha nada a ver com o que a gente precisa de serviço, mas ela falou, cara, eu tenho um filho de 18 anos. Como eu faço para ele ganhar uma bolsa? Aí eu fui explicar para ela e ela não conhecia. Porque falta informação, sabe? Tem muita faculdade dando bolsa, tem muito apoio, né, da iniciativa privada das faculdades. O que importa agora é a gente chegar lá, mostrar e, principalmente, a gente estar perto dos Jogos
escolares, os jogos da juventude, para que a gente não perca esse atleta, né, ali do 15 a 17, 18 anos, porque eu sou um exemplo, eu jogava aqui no Rio, fui ali categoria de base, cheguei no ensino médio, não tinha conhecimento dos jogos escolares, dos JEBs, falei, cara, só vou estudar, não vou ter como conciliar as duas coisas. Anos depois eu fui ver que dava, né? Só que faltou o quê? Informação, apoio, acesso. Então, a gente tem que estar sempre muito próximo para que não crie esse gargalo, a gente não perca esse atleta que sai do JEBs, ele tem que ir direto para o JUBs. Lá na universidade tinha um atleta do Taekwondo que ele estava super feliz, era o primeiro período dele da faculdade, ele falou, cara, ano passado eu fui campeão na ginástica, campeão não, ele foi bronze, ele falou, cara, fui bronze na ginástica, quero vir pegar uma medalha. Falei, cara, vamos focar, mas vai ser difícil. Tem uma galera aí que já está há muitos anos, é o seu primeiro evento. Vamos apostar, mas vamos com calma. Tem 2025 para você voltar, tem 27 para você voltar, é não desistir, é não parar e manter sua bolsa, porque também não adianta só, né, treinar ali e não garantir a questão acadêmica, né? Então, assim, a gente tem que fazer modos de draftar essa galera, aproximar as faculdades dos eventos para que a gente possa absorver esses talentos e levar para a faculdade e ser um caminho contínuo. Ainda um pouquinho das redes. Nossas transmissões são todas feitas no YouTube. A gente tem ali 4 transmissões simultâneas diárias de 8 horas por dia, né? Então, são 804 mil visualizações que a gente teve esse ano com o calendário JUBs, que realmente são 4 ou 5 eventos de JUBs que a gente faz, JUBs Praia, JUBs de Futebol, Rugby 7, Fut 7. A maior etapa do JUBs tem 21 modalidades, então a gente consegue ter uma padronização de experiência ali o ano todo. Porque o que a gente quer fazer? Dar a mesma experiência para o nosso atleta, independente do evento que ele vai. Porque no passado a gente tinha uma etapa do JUBs, e algumas outras ligas universitárias que a pessoa não tinha a mesma experiência de kit atleta, que ele recebe com brinde, o boulevard com as experiências do centro de convivência, hospedagem, alimentação, que o Paulinho vai falar depois. Então, assim, a gente conseguiu, né, não está 100%, mas está num caminho ali de 50% para cima, e tem-se até um atleta ou outro vê ali no Instagram o evento rolando e fala, poxa, no meu não teve isso, mas no dele teve algo que no outro não teve. Então, a gente sempre tenta ali equilibrar os eventos para que todo mundo possa ter a melhor experiência possível. Números de imprensa também, 30 milhões de audiência, 77 milhões de valor publicitário, 5 mil matérias feitas. E essas matérias? Alguém aqui leu alguma? Será? Foi impactado? Não foi? Então, é isso que a gente precisa. Apoio da mídia, das pessoas que gostam de esporte, que acreditam no esporte educacional, que ajudem a gente a divulgar, que ajudem a gente a chegar nas empresas, porque é o que ele falou, é muito fácil, tem dinheiro, mas e aí, cadê o investidor? O grande problema de captar, né? Então, assim, vamos ajudar a galera, né? Vamos chegar junto e vamos fazer o esporte universitário aumentar cada vez mais. Algumas iniciativas que a gente tem, né, que também é importante falar, CBDU social, então a gente tenta sempre, nas competições, deixar algum legado esportivo nas cidades que a gente passa, seja alguma ação socioambiental, alguma ação cultural, alguma ação esportiva. Esse ano foi super legal, a gente levou vários colégios, várias crianças de Joinville para as competições, então elas tiveram contato com o esporte e a gente levou atletas para as escolas no ensino médio para falar um pouco da sua experiência. O programa de voluntário que a CBDU tem, que é super legal, que a gente faz em março, um sistema de imersão, evento em bolha, onde a gente traz gente do Brasil todo, faz um curso de capacitação e leva essa galera para trabalhar depois do evento do CBDU. E o Bem Receber, que é um programa de capacitação da rede hoteleira para padronizar essa experiência, essa entrega que a gente tanto preza, para que o atleta que leva 3 dias para sair de ônibus do norte para chegar em Joinville, ele seja super bem recebido e ele sinta abraçado pela competição. Vou passar a palavra aqui para o Paulo, para ele falar um pouquinho de como a gente faz a gestão das competições de calendário. Se vocês tiverem alguma dúvida também, só falar. Fechou? Obrigado. Então, gente, fica até difícil falar depois dessa fera aqui, depois de Pedro. Enfim, falaram tanta coisa aí, tanta coisa bacana do esporte educacional. Mas alguns pontos específicos assim são bem importantes, principalmente quando o Ora fala, a gente fica maluco para conseguir fazer tanta coisa com pouco recurso, porque isso é uma verdade absoluta, né? A gente tem uma admiração mútua entre as federações, até porque é uma continuidade,
né? O garoto sai lá do escolar, vem direto para o universitário, ele já participa do JUBs, enfim, já tem essa vivência. E a gente tem um grande sonho também em conseguir que esse recurso chegue ao ponto da gente conseguir trazer o cara, por exemplo, fazer o que a CBDE hoje faz, trazer todos os estados para a nossa competição. A gente consegue ter todos os estados presentes, porém a CBDU não tem recurso suficiente para bancar o aéreo de todo mundo, por exemplo, né? E isso porque o esporte universitário tem um volume de recursos que a gente tem que optar entre fazer isso ou gerar uma outra experiência para ele de hospedagem, de alimentação, enfim, de todo o suporte que a gente dá dentro das nossas competições. Executar um evento, como o Ora falou, com 8.000 pessoas de uma vez só, é uma coisa assim de... Imagine você um restaurante fazendo 8.000 almoços, assim, começando 11 da manhã, quando dá 3 da tarde todo mundo já comeu, e aí ele tem que fazer mais 8.000 jantas para aquele mesmo pessoal jantar ali até das 18 até... Só que é o seguinte, não é qualquer coisa, é a comida de atleta, né? E não pode ser servido de qualquer forma, né? Fora isso, você tem todo um padrão de higienização, enfim, e aí o transporte desse evento tem que casar com o horário desse refeitório. E esse refeitório ele tem que ser central para atender todos os hotéis e todos os locais de competição. Como o Pedro bem falou, a CBDE é bem semelhante também, 21 modalidades acontecendo ao mesmo tempo. Como eles têm lá a primeira fase da competição, o JUBs tem JUBs Série A, JUBs Série B e o JUBs Série C, né? A gente tem três módulos também, né, dentro do JUBs, onde a gente tem o campeão da Série A, o campeão da Série B, o campeão da Série C, enfim. Então eu tenho 4 quadras de futsal funcionando ao mesmo tempo, simultaneamente. Eu tenho isso com o handball também acontecendo, e assim com as outras modalidades que estão envolvidas, 21 modalidades acontecendo ao mesmo tempo. Então isso é um desafio gigantesco, né? A CBDU criou o programa Bem Receber JUBs, visualizando muito a qualidade total da experiência dessa logística e o que é a entrega. A gente sempre fala isso muito para as marcas que querem nos acompanhar, enfim. A gente tem um sistema de capacitação para a rede hoteleira, que a CBDU agora, no último JUBs, a gente chegou ao número de 200 hotéis com o selo de qualidade CBDU. A gente faz um treinamento para os hotéis, capacita eles para que eles recebam esse público esportivo. Por quê? O atleta ele é diferente, ele tem necessidades diferentes do cliente comum ali. O cara vai receber um grande evento, uma final da Libertadores, enfim, ele vai receber a torcida. O cara vai chegar, vai tomar uma cerveja, vai ser um turista comum. O atleta não. O atleta ele tem necessidades específicas. Então, baseado na necessidade específica do atleta, a gente criou todo um programa de qualidade para receber o cara desde o aeroporto, desde a rodoviária, até o hotel. E aí, nisso, a gente faz um trabalho também com os conventions locais, enfim, com a Secretaria de Turismo, onde a gente faz uma capacitação também do trade turístico. E isso fica como um grande legado desses grandes eventos. Porque aí a gente conversa com o Uber, a gente conversa com o taxista, a gente conversa com o dono de restaurante, o dono de bar, enfim. Até porque o atleta universitário, quando ele está na cidade, ele vai consumir. Ele vai no restaurante, ele vai numa balada à noite, ele vai no shopping, na farmácia, enfim. E disseminar a marca do JUBs, disseminar que a cidade respirar que o evento está acontecendo é muito importante. É atingir as pessoas, é fazer com que esses números de mídia sejam tangíveis, reais. A gente estava fazendo o JEBs aqui no Rio. Como que estavam as quadras? Se o cara chegar numa lanchonete, será que na lanchonete vai ter alguma coisa falando do JEBs? Será que se a gente conseguir falar para ele que tem a transmissão do JEBs, ele vai botar? Ou do JUBs? E assim a gente vai fazendo também no universitário. Para que, cheguei, tem um barzinho de esporte, tem 30 TVs aqui passando o Campeonato Brasileiro de Futebol. Será que eu consigo conversar com o dono desse bar para ele colocar lá o JUBs também? Em uma das TVs, eu tenho 8 horas de transmissão diária. Será que você não consegue botar em uma das 30 para a gente começar a mostrar o esporte universitário? É lógico que ninguém vai sair de casa para assistir o NIP e o FRN. Não vai. Mas aí o que acontece? Se está passando na TV e eu gosto de esporte, eu estou no bar e eu estou vendo acontecer, no mínimo eu vou ter a curiosidade do que está acontecendo. E assim a gente consegue ir disseminando a nossa marca, ir disseminando a nossa missão. Porque o nosso vídeo institucional no início, a gente colocou uma fala ali do atleta, porque ser atleta universitário é muito difícil. Eu vivi a experiência e você conciliar treino, estudo e trabalho, porque você tem que começar a trabalhar. Não tem jeito, você está na universidade, você tem um objetivo maior que é virar adulto, né? E virar adulto dói, como meu pai diz. O pai dizia para mim, quando
só na escola, brincando, moleque, ó, virar adulto dói, bicho. Quando você crescer, você vai ver aí. E a gente vai aprendendo isso. E na universidade é onde a gente tem essa virada de chave, né? E aí você decide ser atleta, talvez não seja de alto rendimento para que você seja um atleta profissional, porém, você tem um nível de treinamento e tem um rendimento para o seu país no nível JUBES, e aí seria um rendimento alto, e que você precisa se dedicar 3 horas, 4 horas no dia, só que você tem que estudar, você tem que ir para o seu estágio, e você tem que praticar a modalidade esportiva. Então é um desafio gigante. O cara é um grande campeão. O último lugar, que é do JUBES, fase nacional, ele é campeão do estado dele, já começa por aí, e no estado dele, todos que participam ali também da estadual são grandes vencedores, porque o cara que consegue fazer isso, manter uma rotina de estudo, trabalho e prática esportiva, o cara é um vencedor. É muito difícil você... Primeiro que ser universitário no país já é uma coisa bem difícil, né? Então, essa missão que começa lá na escola, com essa entrega esportiva que o escolar faz e que o garoto começa a fazer, que já vem esse draft direto que o Pedrinho tem participado em fim de feiras, levado para a gente tentar pescar o garoto direto, ó, já dá a bolsa direto, pega os campeões do JEBs lá, já dá uma bolsa direto para o campeão do JEBs, enfim, para o garoto ter uma continuidade e ver que isso é possível. Esse ano, o trabalho social que o Pedro estava falando foi muito legal. A gente chegou em Joinville, a preparação de um JUBES, ela começa 1 ano antes, tá, gente? Então, a gente chegou em Joinville e foi super importante a gente chegar na Secretaria de Educação e falar para eles o seguinte, ó, a gente vai ter os 27 estados do Brasil aqui, a gente quer que vocês separem grupos escolares e a gente montar a torcida específica. Falar para o garoto, ó, você está na fase escolar, você pode ser o atleta universitário, tá? Você vai chegar lá, o seu caminho é por aqui, só que hoje você vai torcer para o estado de São Paulo. Então, você começa a colocar ali, numa atividade extra, informações sobre São Paulo, falar sobre São Paulo, enfim. E quando for durante os jogos, a gente vai pegar um atleta de São Paulo, vai levar na sua escola, ele vai falar sobre esporte, e os garotos vão torcer na quadra para a delegação de São Paulo. Então, os meninos fizeram cartinhas, fizeram bandeiras da escola, cartaz, enfim, a gente colocou o mascote junto com eles, foi uma festa, a gente botava o ônibus para que eles fossem participar. O que é que a gente vai fazendo isso? Uma geração de consumo, né? Ela vai partindo dali uma nova geração de consumo, e esse garoto, quando for a vez dele de ir num restaurante e tá a TV passando a transmissão do JUBES, ele vai saber o que é o INIP contra o FRN. Só que aí é uma construção que vem de lá, que demora bom tempo, e a gente, enquanto isso, vai tomando remedinho e tentando fazer acontecer. Né? Então, assim, eu sempre brinco quando a gente fala com relação à execução de evento, que quem gosta de logística é maluco, né? Porque não tem como ser normal em gostar de cuidar de transporte aéreo, transporte terrestre, hospedagem e alimentação. Só doido, bicho. A gente faz o JUBES dura 15 dias, eu não sei quantas horas eu consigo dormir nesses 15 dias. Porque, assim, você pega, imagine você, o último JUBES a gente teve 27 hotéis contratados. Aí você chega, tipo, 11 horas, né, tipo, meia-noite, está saindo lá do local de organização, pô, agora eu vou dar uma descansada. Aí alguém liga, cara, aqui no hotel deu um problema, aqui a coifa do hotel não está funcionando, só tem água gelada. Vou fazer o quê para resolver isso? Ligo no hotel, o gerente do hotel já está doido. Cara, eu não sei. Parou a água, só tem água gelada, o povo toma banho. O que eu faço? Não sei, meu irmão, resolve, dá um jeito aí, o povo tem que tomar banho, pelo amor de Deus. E é uma coisa que pode acontecer, são mega eventos. Né? Então, de 27 hotéis, um hotel pode dar problema. Então, você tem que estar pronto para poder lidar com essas situações, enfim, contornar essas situações, prevenir. Por isso que a gente queria esse programa de qualidade, onde a gente fala de todos os detalhes, desde o café da manhã, da recepção, cara, ó, coloca mais recepcionista, porque vai chegar todo mundo de uma vez. A gente vai estar com um ônibus chegando aqui com 50 pessoas para fazer check-in. Então, se você deixar essa recepção pequenininha aqui, não vai dar certo. Monta uma recepção para poder receber essa galera. Enfim, então montar realmente uma estrutura que venha atender esse formato, essa situação que a logística de um grande evento, de um mega evento exige. E aí tem muita gente envolvida. Quando o Ora comentou ali sobre os 25%, imagina quantas pessoas você precisa pôr para trabalhar num evento como esse, ou na organização prévia de um evento como esse, para você executar e cuidar do sono
da alimentação, do transporte de 7 mil pessoas, de 8 mil pessoas, de maneira simultânea. Então, é muita gente envolvida para poder conseguir fazer isso acontecer. Tá? Passando os slides aqui, a gente vai falar do nosso segundo maior evento, que cresceu bastante, é o Jubes Praia. Esse ano o Jubes Praia vai ser aqui no Rio de Janeiro, né? A gente vai estar executando o Jubes Praia e, na sequência, pela primeira vez, a Federação Mundial vai fazer o Universitário Mundial de Praia, também aqui no Rio. A expectativa é gigantesca para esse evento, vai ser um evento maravilhoso. O último Jubes Praia a gente realizou na cidade de São Luís do Maranhão. Foi um evento bem grande, foi muito bacana, onde a gente teve uma participação de mais de 2.000 atletas, enfim. E esse evento ele vem crescendo a cada ano, é um evento outdoor, características muito diferentes, né? Que é aí onde a gente monta uma super arena na praia, todas as modalidades acontecem ao mesmo tempo. Então a gente está ali rodando um beach soccer do lado, futevôlei do outro, beach wrestling aqui embaixo, enfim. E vira uma grande festa, uma grande arena, onde você pode circular por todas as modalidades, enfim, e viver uma experiência esportiva muito diferenciada. Então, o Jubes Praia é um evento muito bacana, convido todos vocês a participarem lá com a gente, enfim. Aqui no Rio de Janeiro vai ser uma grande satisfação receber vocês lá. Tá? O Jubes de futebol, Fut 7 e Rugby 7 é outro evento que a gente também realiza. Nesse evento, a gente começou a fazer essa questão de trabalhar uma equidade de gênero. E aí, por que a gente escolheu? Justamente por ser o futebol, por estar ali, acho que o ambiente mais masculino de todos, enfim. Então, a gente gera benefício para a universidade que manda o time feminino. Tá? Então, assim, Paulo, o que é gerar benefício? O cara que vem para a competição, ele vai ter hospedagem, vai ter o serviço de alimentação, caso ele traga o time feminino. Se você quiser escrever o masculino, você vai custear os seus serviços nessa competição. Agora, se você vier com o masculino e com o feminino, aí os dois ganham hospedagem, alimentação, enfim. E a gente assim vai fazendo um movimento que você conscientiza e você beneficia aqueles que vão participando. E isso tem aumentado em muito o número de participação nesses Jubes aqui, que eu fico brincando, chamando de Jubes Campus, né? Porque é só grama, enfim, é Rugby 7, enfim. E o Super Jubes, que a gente botou aqui no final, que é o nosso maior evento, que o Pedrinho apresentou agora há pouco, que passou, enfim, que é o nosso Jubes, que tem 21 modalidades, incluindo esportes, né, que é uma tendência mundial gigantesca. A gente tem uma participação muito grande. Tecnologia é algo presente no nosso dia a dia, inegável, enfim. Quem acompanha um pouquinho de LoL, Counter-Strike, enfim, vai saber mais ou menos do que eu estou falando. E aí a gente tem uma demanda gigante desses garotos, né? E a gente realiza esse tipo de evento. E esse evento é um dos que tem o maior público de participantes para assistir, justamente porque é uma característica diferente. O cara já está acostumado a assistir online, ele já gosta disso, os canais de comunicação já é via YouTube, enfim, já tem as plataformas específicas. Então, a gente tem um engajamento online muito grande para assistir esses esportes, assim como presencial. Agora, lá em Joinville, a arena de esportes estava sempre lotada. Tinha sempre a garotada lá assistindo, enfim, envolvida, e é uma modalidade muito legal. Quem não conhece ainda, enfim, tentar assim, interagir, participar disso aí. A responsabilidade, gente, a gente veio muito falar de lei de incentivo aqui para captação de marcas, enfim, captação de recursos, a responsabilidade sobre a aplicação desses recursos. Toda a parte de governança, compliance, enfim, vários falaram aqui mais cedo sobre isso. É algo muito complexo, porém, é algo que faz as instituições crescerem e faz a situação acontecer, e você precisa se dedicar para dar atenção, né? Você tem um grupo de pessoas dedicado, enfim, no financeiro, na parte de gestão, que esteja ali dedicado a entender que cada compra tem um formato, que cada situação do seu projeto vai ter um formato, e que esse formato exige um nível de documentação, e que esse nível de documentação tem que ser entregue dentro de um prazo, e esse rito tem que virar um hábito para que você realize isso. Caso você tenha alguma falha nesse processo, os problemas são muito graves. E aí vem naquela hora que a gente estava rindo um pouco com hora aqui, porque realmente o tamanho da bronca não é pequeno. Porém, quando a gente entra no hábito, enfim, de estar gerenciando esse tipo de situação, entra no fluxo, né? A gente brinca lá na CBDU, até quando vai parar um carro no estacionamento,
Aí eu volto para o financeiro lá, eu digo, ó, tem um ticket de estacionamento para pagar. Ele me faz, tem 3 orçamentos? Mas porque justamente já é uma brincadeira, porque é o nosso dia a dia. Tudo tem que ter orçamento, tudo tem que ter... Enfim, mas é um processo que a gente fala que é complexo, porém não é uma coisa impossível, porque muitas vezes a gente está com a instituição ou outra querendo fazer uma captação, começar e tal. Pô, não vou fazer porque eu estou com medo. Não precisa ter medo da situação. Precisa ter atenção. Né? Com atenção... Você consegue ir lá, enfim, apresentar o seu projeto, aprovar o seu projeto e, através disso, buscar uma marca que abrace, que enxergue os valores do que você está fazendo com o seu projeto e consiga aportar ali recursos para que a marca dela ganhe visibilidade e ganhe valor, né? Que é o que eu sempre falo para as marcas que acompanham a CBDU. É super importante você mostrar que você está apoiando a causa do esporte educacional. Porque, muito mais do que esporte, você está apoiando o desenvolvimento do país, o desenvolvimento do cidadão. Né? O cara que não é atleta de alto rendimento e passa pelo esporte universitário, ele é administrador, fisioterapeuta, médico, engenheiro, enfim. Ele é o profissional do futuro. E ele vai ter o primeiro contato. Eu tenho minha conta de banco hoje, a mesma que eu fiz na universidade. Então, se eu consigo botar o meu banco num evento universitário, eu consigo... captar o cara naquele primeiro momento dele, muito provavelmente o cara vai se relacionar com a minha marca o resto da vida. Então, assim, a oportunidade de você gerar essa informação de valor para empresas como a Vale, Petrobras, enfim, empresas que fazem essa questão da lei de incentivo, é apresentar para ela o valor que ela vai ter de relacionamento com esse público novo. Conversar com esse público novo. Isso no caso da CBDU. É um dos nossos principais valores a serem apresentados para captação. Né? Então, eu acho que cada situação, cada projeto dos senhores, tem um detalhe social importante, um detalhe de resultado, enfim, que seja importante, que isso seja ligado na busca dessa empresa que vocês querem captar. Tá bom? Vou passar aqui a apresentação do do FISU. Né? Então, esse é o Mundial, tá, gente? O Mundial de Praia que vai acontecer aqui no Rio esse ano. A nossa expectativa é que no Mundial a gente tenha 2.500 participantes. Lembrando que são 2 eventos ao mesmo tempo, então eu tenho 2.000 participantes no JUBES, que vai acontecer uma semana antes. Os campeões do JUBES vão ficar para disputar o Mundial com esses 2.500 participantes que vão chegar de todos os países, enfim, que irão participar desse grande evento. A expectativa é que sejam 50 países participantes. Tá? O evento vai ser de 2 a 8 de setembro aqui no Rio de Janeiro. As modalidades envolvidas para o Mundial serão beach soccer, beach hand, beach tênis, vôlei de praia, beach wrestling e surf. Né? E esse evento, a gente tem uma expectativa enorme. Tá? Depois, quem tiver um pouquinho de curiosidade sobre o que é a Universiade, vai ser é Botafogo, não é isso? Botafogo, né? Você, carioca, está melhor do que eu nessa história aí. Eu conheço pouco o Rio, tá, gente? Vim poucas vezes aqui, mas... vai ser em Botafogo e na Barra. O surf, né? O surf tem que ser onde rola onda, né? Então o surf vai ser na Barra e a arena vai ser montada em Botafogo. Tá? A arena multiesportiva, a ideia é que seja mais ou menos na ideia do que a gente faz no JUBES. Então, as modalidades rodando ali de maneira simultânea, enfim, onde quem vai visitar pode visitar as competições acontecendo de maneira simultânea. Tá? Eu quero muito agradecer a presença de todos vocês, agradecer a oportunidade, enfim, o espaço cedido aqui para que a gente trouxesse um pouquinho do que a gente faz para que vocês tenham interesse em buscar, em começar, iniciar, enfim, nessa busca sobre essa questão de recursos através da lei de incentivo. Quem já faz sabe como que é, enfim, para a gente se auxiliar e trazer novas empresas. Eu achei muito interessante quando a gente estava no início, logo no início daqui. Pô, tem as empresas que já fazem, mas o bacana, vamos tentar sensibilizar novas empresas que podem fazer isso, independente do porte, né, da empresa. Enfim, quando o pessoal do Ministério estava falando mais cedo aqui, eu achei essa parte muito bacana, de trazer novos participantes, trazer um movimento, porque é muito simples. Quem executa a CBDE faz eventos gigantescos, e o que o Ora falou é muito verdade. Falta recurso. Falta recurso. Não adianta a gente dizer que, caramba, o que tem atende mais a A, ou a B, ou a C. Porque o atleta ele tem um caminho. E
em determinados pontos falta recurso. E esse país gigante de distância, como a gente tem aqui, a realidade do norte do país para o extremo sul do país é completamente diferente. Completamente diferente. Ignorar isso não existe. Né? Então, assim, a gente precisa realmente ter um investimento muito maior no esporte para que a gente consiga dar uma equidade de participação, de entrega, de experiência, para que todo o Brasil realmente seja bem atendido. Então, divulgar que é possível para novas empresas, para que novas empresas venham a participar da lei de incentivo, que é bacana, que é legal, que é interessante. Eu acho que é uma responsabilidade de todos nós, captadores, enfim, que querem realizar eventos sociais e eventos esportivos. Alguém tem alguma dúvida para falar um pouquinho sobre? Alguém tem alguma pergunta para a gente aí? Pois não. Uhum. Vamos lá. Realmente, até é legal a sua pergunta, porque realmente a ginástica é uma modalidade que a gente tem no Programa Esportivo Internacional, né? Em Nápoles, em 2019, na Universidade, a gente até ganhou um bronze com o Luiz Guilherme Porto. Só que, cara, a gente sabe que o atleta da ginástica ele começa muito cedo. Quando ele está com 18 a 25 anos, ou ele já está aposentado, ele já parou, né? Ou ele foi seguir outro caminho da vida. Então, a gente não consegue ter no programa do JUBS a ginástica. Quando a gente leva para a universidade, é porque a gente vai nas federações estaduais e nos clubes, ver se algum atleta de 18 a 25 anos está em alguma faculdade, né? Participa de alguma faculdade e a gente consegue levar esse atleta. Mas no programa do JUBS a gente tem o cheerleading, já tem alguns anos, e que movimenta muito as faculdades, né? Aqui o Rio de Janeiro, a UFRJ é muito forte, né? Tá sempre aí no top, né, das competições, e de fato tem tanto na pública quanto na privada. O cheer tem. Caso, né, independente do estado, dentro do site da CBDU a gente tem uma página onde tem o contato de todas as federações estaduais, né, de cada uma das 27 federações, onde você entrando em contato com ela, você consegue puxar, né, a lista de quais são as faculdades do estado que são afiliadas àquela federação e quais que disponibilizam bolsa de estudos. Então, eu acho que esse é o melhor caminho para se procurar. Eu acho que ainda dá tempo, né? Não sei qual é a idade que ela está, mas até... Então, não, tem 7 anos ainda para competir de JUBS. Procura lá no site da CBDU, se você for aqui do Rio, é FEURG, tá? Para ver quais são as faculdades que daqui do Rio tem, ou até em outras faculdades, né, fora do estado, também é uma possibilidade, né, para que você... Tem breaking no JUBS também. Uhum. A gente, até a pandemia, a gente vai né, acertar isso, porque até a pandemia, né, antes da pandemia, a gente tinha um stand da CBDU nos jogos escolares, né, do COB, onde a gente conseguia captar esse atleta, botar em contato com as faculdades, e dali para frente já não era mais uma responsabilidade nossa, partia do interesse das instituições de ensino superior. Mas agora a gente vai voltar a fazer isso tanto nos Jogos da Juventude, agora tendo o JEB Sub-18 também é uma possibilidade da gente, né, estreitar esse laço, porque a gente não quer perder esse atleta, né? Pô, uma modalidade que é muito praticada no escolar que eu jogava é o handball. Quando a gente vai ver no universitário, cadê essa galera? Sumiu. Não, parou de jogar, sabe? Então, assim, a gente não perder essa galera, né? Porque a gente vai, né, levar ela ali pro resto da vida no esporte até ele chegar na CBF, que seja, na CBV, mas não, é para ela realmente sair
do escolar e para o universitário, e ela não perder essa oportunidade. Ela não ter que falar, cara, ou eu tenho que estudar ou eu tenho que jogar. Não, dá para fazer as duas coisas. É difícil? É, mas dá. Então, assim, a gente vai trabalhar mais isso cada vez mais, até porque as faculdades estão tendo essa abertura com a gente dessa demanda, né? Então, por que não a gente correr atrás? Fechou? Respondido? Nada. Mais alguma pergunta? Por favor. Vamos lá. O professor ele está vinculado à escola, a escola está vinculada à Secretaria de Educação. Então, hierarquicamente, ele está nessa linha. O nosso contato com o professor é aquele que está em competição realizada pelos nossos filiados ou por a gente, sobre o aspecto de competição. E nós temos, a exemplo do que a CBDU faz, a CBDU tem a CBDU Academy, né? A universidade, né? A CBDU tem a Universidade CBDU, que é um programa de capacitação, de qualificação. A CBDE também realiza, através da ISF, através de capacitações online, à distância, e a gente disponibiliza isso para os professores. Mas a relação hierárquica do professor é com a escola. Nós não temos vínculo com o professor, a não ser quando trabalhamos na capacitação e quando eles estão como competidor em nossas competições. Isso também se aplica para a gente, até por conta da questão do sistema federativo. A gente não pode passar, né, a CBDU não pode ir direto ali na faculdade. A gente tem uma federação universitária estadual no meio do caminho, não atrapalhando, mas ajudando, né, fazendo o nosso trabalho, o nosso papel dentro do Estado. Então, a gente tem que passar para a federação, instituição de ensino, professor, técnico, time e assim, né, ao contrário. Então, tanto que quando não é uma faculdade que se inscreve nos jogos, a federação estadual que inscreve a faculdade na nossa competição. Então, tem todo esse processo. Agora, aproveitando que você falou no professor, né? Nós entendemos que o professor é o grande pivô dessa articulação. Recentemente fiz um curso de gestão e realizamos uma pesquisa. E nessa pesquisa apontou que 89% dos entrevistados atribuem a atuação direta do professor na escola a criança se iniciar no esporte. Então, ele é o grande incentivador, é ele que nos corredores percebe o garoto que corre muito, que salta muito e que acaba direcionando. Então, o professor é sim o pilar estratégico da iniciação esportiva em qualquer situação. Mais alguma pergunta? Por favor. Tinha um evento estadual que eu já tinha agendado com a organização da CBA. E óbvio, né? Não teria como. E aí eu consegui, né, alterar o meu evento. Mas eu não estou nem reclamando da questão de utilização do espaço. No sentido até
Robson, né? O senhor está dizendo que tem problemas de relacionamento, dificuldade de relacionamento, de comunicação. Seja bem-vindo ao clube. Eu também tenho. Eu sou muito brincalhão e às vezes eu saio atropelando tudo e falando besteira. Mas os cariocas são muito estranhos, cara. Eu sou nordestino, eu sou muito direto, tal, eu sou meio rude. O carioca é muito esperto. Todo carioca é esperto. Ele não fala francamente com você o que ele quer, ele sempre tem um subterfúgio. Eu tenho dificuldade também, mas eu fico feliz, né, em você estar falando aqui de uma forma bastante franca, como eu gosto de falar, que tem interesse de fazer uma aproximação e que toda relação só é boa se for para ambas as partes. O meu filiado aqui ele tem autonomia, mas é óbvio que eu tenho a obrigação de tentar parar algumas arestas. Tenho funcionado nesses últimos 4 anos mais como juiz de paz nos estados do que como presidente da CBDE. Porque quando não é as federações que são rixadas com o meu filiado, é a secretaria que é rixada, é não sei o quê, é rixa de todo lado. Quer dizer, tem muita vaidade, tem muita fogueira de ego envolvendo, tem muita posse. Só quem pode fazer atletismo no Rio sou eu, porque eu sou presidente da federação, não é seu caso. Só quem pode fazer escolar sou eu. Cara, todo mundo pode fazer tudo, desde que haja respeito, haja um propósito comum. E nós temos que deixar de imaginar que nós somos protagonista. O protagonista é o atleta, é o aluno, é o professor. Eu tenho dito para a minha equipe, a gente faz as capacitações, eu chamo todo mundo, vamos trabalhar aqui no evento, não vão? Vocês conhecem a lei de trânsito? Conhece a lei de trânsito? Quem é que tem mais direito no trânsito? Vocês sabem? É o pedestre, é o menor, é o mais fraco. Entendeu? A bicicleta tem que parar para o pedestre. Mas o pedestre está no meio da rua, fora da faixa. Não importa, é uma vida, para. A motocicleta tem que parar para a bicicleta e assim sucessivamente. Então eu faço essa analogia. Na competição escolar, o aluno é a nossa prioridade. Então, se for bom para o aluno, eu vou abrir mão em prol da Federação de Atletismo, porque é bom para o aluno. Mas perdeu força, não tem quebra de braço entre a gente. O aluno é a prioridade. Depois da prioridade do aluno, quem é o próximo a ter prioridade? É o professor. É o professor, porque é ele que faz acontecer o esporte lá na escola. Sem ele não tinha o esporte. E assim sucessivamente. Para depois ser aquele sacana do árbitro. Porque o árbitro é culpado de tudo, né? Bom, pessoal, eu queria agradecer muito a hora, ao Paulo, ao Pedro, a participação de vocês, né, trazer essa riqueza de conhecimentos, né, para nós. Eu já militei no esporte universitário durante muitos anos, então sou um apaixonado por ele, mas eu acredito que para muitos aqui é muita novidade, né, e quero agradecer em nome do IDEC a participação de vocês. Ok?